Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre gases. Gases e os seus efeitos no organismos e nas matérias, né? Mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? Vocês conseguem ver a onda na interseção da minha mão? A onda, essa onda aqui, ó. Conseguem ver? Bom, quero ir. Se vocês conseguiram ver a onda, ó, quero que vocês coloquem no comentário aí debaixo do vídeo se vocês conseguirem ver a onda. Aonde que está a onda na minha mão? Nessa figura que eu estou fazendo. Bom, agora para começar o vídeo, vou colocar aqui um vídeo para poder só bater um papo antes e contar um caso, né? Bom, era uma vez um cara que ele o sonho do cara era ir em algum lugar e pagar, assim, festejar, fechar o local, pagar as contas para todo mundo e festejar, né? Esse era o sonho do cara, né? Ele queria pelo menos uma vez dar conta de ir em um estabelecimento e onde estava todo mundo lá se servindo, né? Se exaltando. O sonho desse cara era chegar lá e se divertir com todo mundo e pagar para todo mundo a conta, né? Falar assim, vou pagar para todo mundo. Só que esse camarada, ele não tinha emprego, não, era desempregado, não tinha nada. E num dia qualquer ele estava se sentindo triste. Ele pegou a melhor roupa que tinha para ele poder pegar. Ele morava com sua família, né? E aí ele pegou a roupa dos seus irmãos, né? Pegou a roupa, melhor roupa, pegou ficou super apresentável para as pessoas. Só que ele não tinha nada, nenhum dinheiro, não tinha nada. E aí ele chegou num estabelecimento como esse. E aí ele viu o pessoal todo conversando, assim, pedindo drinks. E aí ele foi, também pediu, né? Foi super bem atendido. E aí, né, bom, ele foi, tomou o gole e bateu o copo na mesa assim, pá. E gritou assim pra todo mundo assim: olha, pessoal, a conta é toda minha, viu? Vocês ficam à vontade, podem se servir do que quiser, podem pedir o que quiserem nessa noite. Essa noite é por minha conta. E aí o pessoal aproveitou muito e aí, sabe, todo mundo fez a festa. Aproveitou, bebeu, comeu, pediu
os garçons servirem. E aí eles serviram assim, ó. Ele trabalhou, o pessoal teve que trabalhar como esse cara tá trabalhando aí, ó. Duro. Pra poder aguentar servir todo mundo. Bom, e aí no final de tudo, né, a conta deu enorme, todo mundo saiu feliz agradecendo ele se sentiu super amigo de todo mundo, né, ele foi super abraçado, todo mundo sorria pra ele, um sorriso assim, que ele nunca tinha recebido na vida, um sorriso inigualáveis, pessoas ficaram muito contagiados com ele, né? E aí no final da noite todo mundo foi embora e aí sobrou a conta para ele pagar, né? Só que aí ele simplesmente o cara chegou para ele assim, olha, a conta deu essa, assim, como que você vai pagar? E aí ele olhou assim e falou assim, cara, eu não tenho nenhum dinheiro. E aí o garçom, né, ele ficou meio maluco, ele, né, falou assim, uai, como assim não tem dinheiro? Você falou que ia pagar pra todo mundo, como não tem dinheiro? É impossível isso, não pode, né, você tem que pagar. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pagar trabalhando, né? Eu posso trabalhar pra vocês. Só sei que deu uma confusão danada. O dono ficou sem saber o que fazer com esse cara, né? Moral, né? A gente, né? Sempre tem jeito da gente conseguir as coisas, né? Porém, no final, né? Sempre vai ter um jeito de pagar. E aí esse jeito de pagar vai variando, né? Por exemplo, o cara ele pode ficar lavando as vasilhas, trabalhando pro cara até conseguir pagar tudo. Ou ele é levado à justiça, né? E você sabe como é que funciona, né? Essas coisas de justiça quase que não chega a lugar nenhum, né? Porque o cara é pobre e se passou de rico, né? Para poder pagar para os outros e fazer o sonho dele, né? Que era esse sonho dele. Bom, mas o que eu quero dizer com isso tudo, né? Essa exaltação, esse sonho desse cara de fazer esse figurino na vida, né? Bancar para todo mundo e dizer que vai pagar, né? Vai pagar de alguma forma, porque realmente pro dono do bar ele tem que pagar, né? Bom, só sei que o cara ele conseguiu o que ele queria, né? Esse era o sonho do cara. Bom, e agora vou aqui, ó, mudar a captura de tela para essa tela aqui. E a gente vai chegar no Bom, eu contei essa história, né, por um motivo. Nós, seres humanos, somos sempre descomprimidos por gases, né? E esses gases eles estão sempre ao nosso dispor. A gente sempre o gás, né, tá em toda parte. É o oxigênio. E esse gás
ele desexpressa em nós o impulso da vida, né? O impulso das contrações. Ou seja, o gás é que faz a gente se movimentar. E aí, através da utilização do gás, da relação que a gente faz, se afinando para poder utilizar esse gás, isso causa eventos de mudanças no na nossa qualidade de respirar, seres respiradores. O trabalho nosso é respirar. E esse é um dos trabalhos que a gente faz na vida, respirar. E dessa respiração, o produto dessa respiração nos revela a partir da utilização desse solvente, né? O ar ele tem partículas de água no ar, né? E o ar ele desexpressa a nós vários sentidos, né? Então ele ajuda a compor os sentidos do organismo. Logo, o ar ele transforma, ele nos transforma. E só pelo ar a gente consegue as ejeções que vão fazer capacitações de pagar. Veja a palavra pagar, né? Então, sempre quando existe a dívida, nós vamos precisar pagar. E pagar é pegar do ar, né? Pegar do ar o que? A ejeção que vai fazer o descomprimento para com a reação que nos pede, que nos cobra. O conhecimento das matérias, principalmente das ondulatórias, nos diz entender que sobre a justiça das relações, toda a reação revela uma subtração dessa reação que é o comprimento. Então, se eu atendo a um ataque, eu só atendo ao ataque defendendo no comprimento da subtração que esse ataque faz de mim, sabe? Então é como se a minha sombra, a sombra do ataque, fosse o meu comprimento, sabe? E todo ataque ele descomprime em nós uma resistência, ele pede de nós uma resistência. Então, no emparedar de um ataque, um organismo vivo, principalmente uma matéria viva, ele descomprimenta se emparedando para poder, sobre regência, descomprimentar o ataque, reatacando sobre orientação da reação. Então, a reação causada pelo emparedar de um ataque é uma orientada para poder descontinuar relação. E aí, nesse entendimento, a gente consegue consentir a textura, o texto, a coesão de um ataque contínuo. A continuidade é isso, né? Isso que eu fiz aqui é a continuidade. E a continuidade, ela revela uma onda. Vocês conseguem ver a onda aqui? A onda é a junção
de um comprimento que desmodula a partir do ataque a previsibilidade que diz concorrer com esse ataque, referenciando esse ataque na proporção refletida. Então, se eu tenho um ataque que posiciona essa engrenagem aqui, ó, que faz ângulos com os dedos, né? Essas linhas paralelas que fazem ângulos. Quando eu descomprimento esse ataque na mesma proporção, eu sinto o ataque e eu desamparo a contração desse ataque a partir de um emparedamento dele, ou seja, uma aplicação de uma força contrária aos pontos que esse ataque me faz, e aplico a reação. Então a somatória da reação é isso, né? Logo, se a gente ataca o organismo com ar, esse ar que é gás, e dependendo da proporção que a gente respira, né, a gente utiliza os músculos aqui da face para poder abrir as fossas nasais e limpar o caminho que filtra o ar. É esse ar que entra desarca o egestionamento em nós. Então, sobre esse ar, a gente tem condução de controle e a gente reage a esse ataque, sobre essa ejeção de ar, refletindo, né? Refletindo esse ar. Então, isso nos diz bomba, sabe? Manda e volta, né? Manda e volta. E nessa bomba, né, as descontrações que o ar faz permitem a atividade eficiente de todos os componentes, porque o ar, o gás, ele potencializa o sangue, não só nas suas habilidades de passagem, né, de condução, mas sim com esse reflexo ambiente, né? É uma orientação ambiente que se encontra constante. E aí a inconstância disso só parte do controle manual do ser, né? Do autocontrole do ser. Então o ar é um componente constante na natureza que nos permite servir, né? Servir esse comprimento constante, né? Logo, nós só conseguimos nos orientar com o ar. Agora percebam, se todo o comprimento que gera ar, a gente tem ar de várias formas, né? Ou seja, gases. O ar é um gás. Logo, a gente tem gases de várias formas, com vários tipos de misturas. E aí, isso se torna fragrâncias, né? Aromas. E esses aromas, sobre o circuito de atenção aromática aos receptores aos receptores
organoléptico, acho que assim, pode ser percebido, nossos sentidos são chamados, nossos receptores para as mudanças organolépticas, né? Por quê? Porque o olfato ele capta a fragrância, a fractal da onda que diz em gás, né, que dispersa gás de uma reação química de uma matéria a partir das recepções, né? Então essas propriedades organolépticas da matéria que se organizam e se desorganizam a partir de reações químicas, fazem sobre essa constante de ar, porque o ar é a maior pressão que a gente tem de gás atmosférico, né? Então a gente tem paredes de ar. Só que dentro dessas paredes de ar existem vários conjuntos que estão decompondo. E aí dentro dessas paredes existem várias portas que revelam conjuntos de gases diferentes, né? Ou seja, estações de reações químicas, onde as antenas sensitivas para as propriedades organolépticas dessas fragrâncias o captam, né? O captar disso revela uma mensagem ao cérebro. Essa mensagem ao cérebro diz ritmida ao cérebro a ponto de gerar uma variação na transdução perceptiva, ou seja, ela muda a trajetória dos neurotransmissores que fazem recepção da colinergia, né? da energia que diz aos neurônios sobre transdução de sinal ambiente, né? Ou seja, a variação. Essa variação é uma íntima, sabe? Então, a intimidade que esse percurso olfatório faz é desencadeada em uma parte desse guarda-roupa aqui, ó. Então, ela leva para uma parte aqui, ó, uma parte dos lobos parietais. Só que, como tá tudo interligado aqui, ó, né? Essa deixa eu ver aqui. Essa construção, né? Ela é coletiva. Então, como a gente tem conjuntos, né? O transladar desse conjunto revela mensagens complexas. Vejam vocês. Isso é neuromodulação, né? Ou seja, eu tenho um guarda-roupa que diz guardar a intimidade olfatória para as constantes ambientes, né? Então aqui ele tem um emprego por constante ambiente, né? E aí ele se adequa, né? É uma constante, é um padrão sentir o cheiro ambiente, principalmente do seu ambiente íntimo, do seu quarto. Por isso que você não sente odores diferentes. Esse gás, ele faz aqui, ó, nessa coloca a mão assim para você ver aqui, ó. Coloca essa mão atrás da orelha, coloca a palma aqui, ó, e faz assim, ó. Você vai ver que
Dá pra você entender a dinâmica dos sentidos assim, ó. Então, aqui você tem é, o nariz, né? Aqui você tem a boca. Não, aqui você tem o nariz. E aí, o nariz, ele conecta com o olho, né? Então, o cheiro desaperta ou desfecha o olho, olha. Então, quando você abre as narinas, você também abre a boca. Agora, quando você fecha as narinas, você também fecha a boca, né? Tenta respirar falando. Não dá, né? Então tá vendo, ó. Por causa das contrações de músculos, né? E aí aqui vocês já estão vendo que se eu quiser dentro de, ó, subir aqui, ó, eu faço o cérebro, né? Eu faço o cérebro, a massa encefálica, e aí eu para armazenar mais dados eu vou apertando os dados, vou amassando igual lata velha. Aí cada compartimento com um tipo de constante ambiente vai se amassando em uma proporção, porque recebe dados diferentes, né? Então, esses dados que são diferentemente tragados, por exemplo, os dados da visão, os dados por causa das decomposições das justiças, né? Decomposições dos elementos que nos servem. Então, o dado da visão ele vai descomprimir de uma forma, né? O dado da visão, ó, aqui, ó, dado da visão, ó. Tá vendo? Então ele vai descomprimir de uma forma. O dado da olfatória vai de outra. O dado da boca vai de outra, ó. E vai assim, ó. Sabe? E assim vai formando, ó. O dado do ouvido, ó. Do ouvido. Ó. Viu? E aí vai formando a massa encefálica por causa das contrações diferenciais que esses dados fazem, né? E aí, quando pensa que não, você tem o cérebro, né? Todo assim, ó. Um negócio assim. E aí esse cérebro, ele faz sobre essas interjeições vários conjuntos de dados, né? Por causa das contrações, ó. Se eu contraio aqui, ó, eu mando impulsos e dígitos, né? Como a mão, ó. Então, olha só a comunicação, os neurotransmissores, né? E aí, se eu somo 2, se eu tenho uma soma grande, se eu multiplico isso aqui, ó, tipo assim, eu tenho uma ondulatória, se eu multiplico ela, eu tenho muita. E sempre vai ser assim, ó, o comprimento disso vai tentar fazer da mesma forma, até os dois entrarem numa onda comprimentada. E aí vocês estão vendo a onda? Bom, isso é programação neural. É você aprender a comprimentar um impulso de várias formas. Por isso que a repetição, o treino, consente a sensibilidade. A sensibilidade para nós, na matéria, é o que a gente chama de engrenagem. O quanto de dente essa engrenagem envolve é o quanto de sensibilidade. Ou até mesmo uma serra. Tá vendo aqui, ó, os dentes? Os dentes,
eles se fazem desencadeadores de pulsos. Então eles constringem pulsos. Quando o meu cérebro está pulsando muito e eu faço assim, ó, eu barro o pulso que desencadeia nessa região. Então eu faço um curto no pulso, né? O que é doce e salgado? É se abrir ou se fechar para os pulsos. O que é uma base ácida, uma base forte, uma base fraca, um ácido forte e um ácido fraco, falando em bioquímica? São agentes bioquímicos que sobre determinados conjuntos de células permitem, né, desses conjuntos, né, sobre a interseção do comprimento, se abrir ou se fechar a partir do comprimento que a molécula, que o fármaco, que o químico faz. E o que é químico? Químico é comprimento a partir da desinformação correta. Então a gente tem várias moléculas químicas que nos fazem a aptidão para fazer questão de comprimentá-las nas desemparedações certas. O que é emparedação? Emparedação é se descomportar sobre a subtração que o ataque faz. Então o ataque faz uma subtração de você. Então ele meio que te desequilibra. Aí para você se desequilibrar, você tem que cumprimentar com a oposição desse ataque. Então esse é o comprimento. E esse é o comprimento químico, né? O comprimento químico. Viu? Para um lado, para o outro. Isso é um comprimento químico. Só que dentro desse comprimento químico, quando a gente treina e a gente ganha sensibilidade, a gente ganha a exatidão, e aí a gente forma camada na exatidão. E aonde tinha uma engrenagem, a gente passa a fazer várias engrenagens, e nessas engrenagens com proporções diferentes para poder gerenciar o controle do emparedamento da reação química que te cobra uma atividade, sabe? Uma vez que o nosso corpo ele é exato por obediência, né? Então sempre quando tiver um calor maior do que as suas fibras aguentam, elas vão se romper. Sempre quando tiver uma pressão de gás, de ar maior no ambiente, o seu organismo vai ser difícil para o seu organismo respirar. Entendeu? Sempre quando eu tiver um gás diferente, o seu organismo ele vai detectar, por causa da desconsideração do padrão, do desvio padrão do impulso que o seu organismo está consentido a sentir. Agora vamos ver isso mais a fundo com alguns exemplos materiais. Bom, nós temos os balões. E os balões, eles são materiais que descomportam o ar a partir do seu tecido, e ele vai sofrendo, ele sofre e detecta a entrada do ar a partir do processo de expansão. Então a expansão que ocorre num balão proporcional ao ar revela
a massa de ar que entra. E aí a gente tem que o mar, que o ar, ele é uma massa. Ou seja, ele bate, né? Ele pesa. Logo, né? Vamos lá, ó. Para o ar. O ar é uma massa e pesa. Ataque do ar. Então, o ataque do ar, ele pede um desataque para se defender. Defender do desequilíbrio dessa massa. Como o ar é uma pressão constante, os terminais nervosos se amparam a essa constante, limitando os músculos da face para em ritmo com os órgãos do sistema respiratório, os órgãos do sistema respiratório, para em ritmo com os órgãos do sistema respiratório funcionar. Por quê? Porque como está tudo costurado, como eu mostrei, esse movimento de músculos sobre precisão da relação que o homem aprende a fazer no controle da respiração, músculos movimento sobre a precisão da relação que o homem aprende a fazer o controle da respiração. Esse movimento de músculos sobre a precisão da relação que o homem aprende a fazer no controle da respiração interfere nos padrões de atividades de várias estações sensitivas. Lembra que eu falei que tudo se transforma em engrenagem? Tudo que parte da razão sensitiva se transforma em engrenagem. Então o engrenar ele estabelece um eixo cognitivo que desinterpretar as suas ações no ambiente, estabelecendo maior adaptação molecular para gerenciar o controle dessas uniões musculares, né? Então, se eu tenho aqui para a boca, e eu tenho aqui para o nariz, eu tenho aqui para os olhos, e eu tenho essa daqui para os ouvidos, a mineralização sensitiva dessa soma, desse conjunto, se estabelece a partir da definição de quais são as mais importantes.
Então, se o estabelecimento da marcha ocorre interpretando o ambiente e se solidificando entre os sistemas, a entrada e a saída e o meio, cada uma das etapas desses recursos sensitivos são ligados em músculos que ao que emitem o remanescer dessas contrações ambientes. Então, isso é programação neural. Ctrl Z. Programação neural. Ou seja, todo circuito ambiente que faz o homem se ambientar e se vestir de razões de produção de controle de si mesmo, controlando os impulsos de ambição que estão no meio e são rejeitados pelos afinados. Todo circuito ambiente que faz o homem se ambientar e se vestir de razões de produção de controle de si mesmo, controlando os impulsos de ambição que estão no meio e são rejeitados pelos afinados, ou seja, pelos anjos, descomprimem desafios aos homens a se conectarem nas etapas certas e nas proporções certas que cumprimentam as etapas, pois as etapas tampam as portas e permitem passagem para as outras portas, certo? Ou seja, ductos, né? Vamos pôr aqui, ductos é o que utiliza para ligar uma coisa a outra. Duto, canal, conduto, tubo através do qual certos líquidos e materiais orgânicos escoam. Materiais orgânicos que sofrem reações químicas dentro de nós e que fazem a molecularidade adaptativa. Veja bem. Então nós temos vários ductos que são sistemas de divisões dos produtos metabólicos, certo? Como em uma fábrica, ela só consegue funcionar sobre a fábrica, principalmente o sistema Toyotismo. Vamos pôr aqui, sistema o Toyotismo é um modelo de produção industrial japonês
Spillness, conhecido pela adoção do sistema Just-in-Time, que preza pelo atendimento da demanda e eliminação dos estoques. Ótimo. Tem uma palavra-chave aqui, ó. Atendimento da demanda e eliminação dos estoques. Logo, uns sistemas de ductos sobre a desinterferência das engrenagens, que são para nós o quanto sensitivos as nossas entradas são, para destacar a passagem, né? Então nós sempre temos com esses ductos portas de passagem, né? Então aqui a gente tem vamos por ductos de casa. Como que eu posso utilizar aqui? Vamos ver aqui se a gente encontra. Isso aqui, ó, ductos de ar, né? Você vê o camarada instalando. Aqui, ó, ductos de ar. É isso que eu queria mesmo. Olha, se o ar tá aqui e ele tá entrando por aqui, em toda a esquina que ele bater, vai ter uma porta. Ou seja, uma importância que desfracta a onda, né? Que defracta a onda. O defractar da onda aqui no caso vai ser a onda sobre 2, né? Porque ela vai dividir em 2, ó. Aqui, ó. Ela chega aqui e aí ela bate, ela sofre o parâmetro desse joelho. E aí quando ela chega aqui, ela sofre 1 sobre 2. Então a onda ou o gás, a pressão que chega aqui vai ser menor do que a pressão que está aqui. Não, na verdade vai ser maior, né? Porque vai diminuir. Não, mas na verdade vai ser menor porque vai abrir 2 portas. Então vai dividir por 2. Bom, aqui nos vasos também, ó. Espera aqui. Aqui nos vasos do corpo humano também. Você tem o ducto aqui, ó. E aí nesse ducto, onde sai a bile, né? Toda vez que a pressão desse composto vem para cá, né? Ela divide por 2, né? E aí ela só vai caindo. Então, para poder conter essa diminuição, os vasos eles precisam fazer contrações. Então, isso é uma inteligência de engenharia molecular. É uma engrenagem molecular a contração. Então, a contração é uma fábrica de engrenagens dentes moleculares. Ou seja, a adaptação consentida de comprimir por atenção ao arco reflexo de gás atacando consentida. Ou seja, quando o camarada tá na fábrica lá e aí eles recebem a mensagem de que o estoque acabou os produtos no estoque, eles têm que atender aos estoques
eles têm que funcionar a fábrica para poder estocar mais, né? Não, na verdade essa aqui elimina os estoques, né? Para não estocar nada, né? Para não deixar nada em excesso no corpo, o que dificulta a adequação rítmica do funcionamento do corpo, o que eles fazem? Eles recebem o pedido e já fazem o despedido, né? Então eles recebem um ataque e já descumprimentam esse ataque, desdefendendo. Então essa defesa é a defesa do organismo, né? É desatacando todo o desequilíbrio. Ao equilíbrio. Ao desequilíbrio. E ao desequilíbrio é o equilíbrio, é o desequilíbrio. Desequilíbrio é igual ao equilíbrio de um outro ser interferindo o nosso. Isso é desequilíbrio. Certo? Então, para parar ou para pagar esse desequilíbrio, para pagar o desequilíbrio, a gente tem que comprimir e atacar comprimirá e atacar o desequilíbrio, o que diz, não o que diz, o diz, viu? O diz. E o diz para nós é o ódio, o diz. É uma reação que desaponta a gente, o nosso estado. Tá vendo? E o que desaponta o nosso estado é o que interfere nas nossas engrenagens em sintonia, né? Então, se a concentração ela é consentida a partir do comprimento de massa de ar, sendo agradada pela expansão e a pressão desse gás vibrando sobre a adaptação nesse invólucro, né? Isso é adaptação. Isso é processo de expansão sobre a adaptação de uma administração de gás, né? A falha nessa administração de gás, a falha na fábrica ou em algum circuito dessas engrenagens, uma engrenagem que sofreu processo de corrosão, essas coisas, danos, ela vai fazer com que o balão fique murcho, né? Ou seja, a adaptação que ela sofreu expediu o ar para fora, só que o balão ele ainda tá, ele sofreu dentro dessa expansão o esticar, né? Então o tecido esticou, né? E nessa do tecido esticar, ele era saudável, né? Para a massa de ar que tinha. Agora que a massa de ar saiu, olha só como é que o tecido fica. Entende? Né? E aí, como que a gente soluciona isso? Né? A gente aqui é só com cirurgia, né? Cirurgia de costura, né? De tentar reformatar esse tecido que
sofrer alteração. Esse tecido ele podia a partir da expansão também estourar ou romper, né, que a gente chama. Deixa eu ver o que tem aqui. Não. Agora, né? Vamos ver. Como eu tô com tempo, o quase não sai, e eu gosto de falar sobre essas coisas, a gente vai falar sobre energia. Energia na forma de eletricidade. E como a condução dessa energia, ela diz ao comprimento também, assim como o ar. Uma vez que o cérebro ele surge desse armazenamento para esses disparos de ataque, e aí ele vai se labirinthificando sob processos de conjunção e interjeições de conjuntos, né? A partir de vibrações diferenciais, ele consegue expandir áreas ou desexpandir áreas de forma inteligente para poder fazer com que esses pulsos cheguem com exatidão em alguns lugares e se desviem os desimpulsos para outros, né? A partir da distributiva de engrenagens que se formam a partir de camadas por alojamento forte dessas estruturas, ou seja, o treino. Então, se você descurta muito algo, você treina tanto a resistência para esse descurto, que aí você gera uma camada que diz, a partir desses limites de pulso, ultrajar-se, né? Dividir-se para multiplicar, como uma alga. Já viu alga? Sabe como que a alga se multiplica? A alga são seres assexuais. É só você colocar um pouquinho de açúcar na água, né? Que a alga ela vai, sobre a vibração que ela faz com a água e a pressão do ambiente, ela vai se desclonando. E o retrato desse desclone a partir desses processos químicos que ela faz, se alimentando do açúcar e sendo cumprimentada pelo gás e pelo sol, e por ser viva mesmo, ela ciclona. E aí nesse clone, essa fina camada dela que sai vai se adaptando ao meio e vai se formando vida, vai se desespelhando uma vida, o que a gente chama de alga. Da mesma forma, as células, sobre esses pulsos, que são desacordoamentos de transmissões químicas ambientes, que desimpulsionam e fazem na bioquímica dos nossos processos, na fisicoquímica, alimento rítmico constantes. Essas desproporcionais que a gente faz constante faz dessas constantes adaptações e fortes, né? Uns desamparos que fazem forças, fazem camadas de algas, né? Nessas interseções de neurotransmissores, né? Então, um neurotransmissor que antes chegava e batia assim, ele pode chegar e bater assim, ó, saca? Ou ele pode fazer assim, ó,
sabe? Que vai ter que a mensagem ela vai ser consentida, ela vai resistir, sabe? Porque ele vai desviar sobre essa orientação, ele vai desviar o estresse que a partir do amortecimento dessas camadas que surgem, o que a gente chamou de alga na analogia. E essas camadas só surgem pela somatória desse complexo de neurotransmissão. Por quê? Porque ao mesmo tempo, quando eu respiro ar, a eficiência desse ar que eu respiro tá aqui, ó. Eu fecho a boca. Quando eu fecho a boca, eu deixo o músculo tranquilo para ele poder puxar e trabalhar melhor a respiração. Agora tenta respirar com a boca aberta. É diferente, né? Dá, mas é diferente. Então, conhecendo essas interjeituras, né, das sensibilidades, a gente descobriu a engrenagem entre eles. E aí a gente sabe que quando um está funcionando para um lado e o outro está para outro, olha só o que acontece: rompedura. Por isso que a estação molecular ela diz, ó, se um está para um lado e o outro está para outro, é melhor descobrir qual que é o melhor lado para poder estabelecer a harmonia. E depois que servisse ao outro lado, você tentar buscar pro lado do outro sistema sensitivo, entendeu? Então primeiro nessa programação neuronal desses neuroreceptores, a gente precisa determinar qual que é o mais importante. O que mais que estressa os lóbulos, que faz oxidação nos nervos, são as ondas sonoras. Claro que isso depende muito do trabalho das pessoas, dos profissionais e do que eles fazem mais, né? Só que a sonoridade ela chega bem no espelho, né? Bem lá a transdução de sinal sonoro, ela dói muito, né? A gente se adaptou muito os nossos mecanismos da audição, né? Eu vou até pegar aqui, ó. Anatomia do ouvido. Então a gente tem o labirinto, que eu sei, né? A cóclea, o estribo, não. Aonde que faz? Aqui é canais semicondutores. Eu acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, é a cóclea. Vamos ver que são os nervos cocleares, nervos vestibulares, que fazem os canais semicirculares, que fazem essa transdução do sinal. Quer ver? Transdução das ondas sonoras. Tá falando neurofisiologia. E é isso mesmo. Membranas vestibulares e basais se moverem em uma relação. O sistema. Bom, vou falar isso com vocês.
Então a gente tem meio que vassourinhas, né, no ouvido. Então, quando chega ondas, dependendo da força da onda, ela faz assim, ó. E aí ela diz se abrir para a entrada das ondas. E quando as ondas passam por elas, né, e batem passam para os nervos, elas são transduzidas, né? Transduz não traduz o sinal, né? Traduz o sinal e diz esse sinal positivo para cognição neurosensitiva, né? Que vai traduzir esse som a partir do desespelhamento dele. Por quê? Por causa da constante, né, dessa porta. Então esses portais, eles têm o equilíbrio constante. Sabe o processo de infância, né? Como sobre a referência nossa de seres adultos que conseguem se comportar bem a essas atividades ambientes, a diferença de nós para uma criança, um bebê, é enorme. Então a pressão e todas essas forças atuam muito mais fortes nesse ser, porque as camadas deles são bem pequenas. Eles não sofreram muitas clones de si mesmo dentro desses seus potes, né? Então imagine que nossa pele é um pote, né? E nesse pote tem várias algas diferentes, né? E aí essas algas, quando a gente é novo, ela vai se clonando e toda essa força de dentro para fora que faz essas interseções ambientes sobre a constante e a desconstante vai ajudando esse processo bioquímico, físico-químico dentro do ser. E aí esse desclonando vai fazendo camadas e vai fazendo o crescimento, né? E aí todas as células têm esse impulso, consentem esse impulso. E elas fazem isso a partir da especialização de si mesmos, né? Então nós conhecemos que nesse projeto civil, né, de engenharia civil interno, né, sobre o reflexo do ataque da sociedade exterior, que é uma civilização exterior, nós nos civilizamos, nos formamos e somos orientados pelo que já existe. Então, essa observação sobre o que já existe e exprime em nós, sobre a atenção dos controles, nós conseguimos, nesse tempo de sofrer essa atividade, eu vou mostrar para vocês. Isso é muito interessante. Aqui, ó, neném. Anatomia. Vou pegar aqui isso e vou pegar aqui assim, cobre derretido. Aqui, ó. Isso aqui, ó. O calor da atividade para derreter cobre é enorme, pessoal. É uma temperatura muito grande. E essa temperatura só chega a ser maior assim porque existe fonte que permite superaquecer esses metais. Esse superaquecimento, né, essa vulcanização permite a maleabilidade desses metais, desse cobre.
o neném descobrido pela pele sobre uma proporção muito diminuta e saindo de uma fonte que bem quente, que é o útero, a vida intrauterina, bem quente no sentido bioquímico, né? Porque a gente sabe que existem compostos químicos que superaquecem, conseguem superaquecer, ácidos, por exemplo. Tem ácidos que derretem. E aí, nessa questão e sobrevivência dessa vida aqui, ó, como ele recebe pressões muito maiores e diferentes, e a cobertura dele é muito fina, não tem muitos clones de camadas nesse cara, as temperaturas principalmente nas portas desse cara, que são as articulações dos ossos e das células que lhe banham, onde tem muito atrito, né? Todos os pontos que tem muito atrito desse neném ficam superaquecendo, ficam descurtando essas energias, assim como o cobre está sendo superaquecido. Então há uma desinformação que luta e absorve vida para poder se reinformar constantemente. Então isso é o crescimento na autonomia do ser, sabe? É uma conjunção com as forças da natureza. Isso é muito chique. Por quê? Porque existem graus de variações complexos perante ao lugar que esse cara ocupa no ambiente e as forças que lhe atacam. Por exemplo, um neném que nasce num ambiente musical, as interferências que desde neném ele sofre nas regiões que são portas para esses sentidos se expansionam como balões, né? E admitem crescer sobre esse ar atmosférico, essa residência que desemprega ar, que desarca esse neném. Então isso é essa é a tal da adaptação, uma vez que as transduções auditivas desse neném, nessa fase de protestar a vida, a ponto dessas regiões em crescimento se formarem, a formação que eles vão ter nesse organismo vão ser prediletas, vão fazer predileções. Então a predileção desse neném nesses protestos de crescer em vida, cumprimentando as forças naturais, vão se desempenhar com mais facilidade para a harmonia, para ondas sonoras, para injeções de notas afinadas, entende? Por causa dessa resistência. Então ele vai criando uma certa resistência por causa do gradiente atmosférico da residência dele. Essa é a melhor fase para você fazer as desclonações adequadas, sabe? É claro que tudo com muita atenção e tal, muito respeito também, né? Porque senão, olha só o que acontece. Você pode provocar a ruptura ou os danos, que vão ser muitos, né? Vai ser muito danoso. Ou você pode provocar até isso aqui, ó. Muitas pessoas que têm neurocognições deficientes, ou seja, falhas em mecanismos de parar, de realizar algo, né? Parar o ar, eles se desenvolvem na vida e acabam sofrendo comorbidades.
Por exemplo, jovens obesos. Eu falo por minha experiência própria. Olha só. Se o camarada nasce num ambiente assim, num ambiente familiar que o pessoal come muito e não consegue parar, nessa fase de neném, ele vai desenvolver aqui, ó, nas estações sensitivas, falha no mecanismo de cumprimentar o ataque que desimpulsiona ele a comer. Então ele não vai colocar placa de página lá, entendeu? E isso pode, né, se nessa fase acontecer isso, ó o que pode levar a isso. Não só jovens assim, ó, tipo assim, ó, jovens autismo. Autismo não dá pra ver não. Com deficiência, com déficit de atenção. Sabe? E olha só. Você acha que a falha dessas pessoas, né, com déficit de atenção é proposital? Eles nasceram assim? Ou é uma falha nessa desencamadação, nesse processo de clonar a partir das resistências das práticas de fazer as tensões do ar no organismo, né? Vou pegar aqui para vocês, ó, algas. Frequentemente são confundidos com plantas. Ó, reprodução das algas. É assexuado, né? Aqui, ó. Não, reprodução assexuada das algas. Não, não quero ver isso aqui. Eu quero ver real. Ó, não tá aparecendo. Algas. Marítimas redondas. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Caramba, tá difícil. Algas marinhas, vamos ver. Ai, engraçado. Eu vou pôr aqui o nome que eu conheço aqui, ó. Kerfir. Alga. Aqui, ó. Esse aqui que é o que eu conheço, ó. Kefir, alga. Então é assim, olha, pessoal. Você coloca esse kefir na água e ele se multiplica. É uma alga, né? O kefir, se eu não me engano, é uma alga. Leite, tal. E ele, a reprodução dele é assexuada. Tá vendo? Olha o tanto de reprodução que uma fez. E ele vai crescendo assim, ó, ele vai se clonando. Então olha o tanto de amortecimento que essa alga fez. Se você gerar uma alga, cicatrizar ela, fazer uma solda dessa alga, cicatrizar ela, e aí viver sobre essas duas, e gerenciar os curtos, para poder barrar mais curtos até que esses curtos não se barrem mais. Isso é a adulteração de um corpo. Ou seja, a alga dualizando e alterando o corpo. Então a gente pode dizer que células são algas.
até que elas percam o estímulo das fontes que lhes fazem alga. E aí elas só viram expansoras. Aí elas viram balões que são expansivos a partir de reagentes químicos, que são matérias inorgânicas decompondo no nosso organismo a partir do sangue das distributivos, certo? E olha como que é interessante isso. Na hora de fazer a casa, nós pensamos na mesma função, né? Porque a casa é um retrato nosso que vai descomportar a gente com razões de segurança. E da mesma forma que o ambiente é vivo, nós somos vivos também. Nós só somos vivos da forma que a gente é por causa do ambiente. Se o ambiente fosse diferente, a gente seria vivo de forma diferente. Porque o ambiente nos diz sobre a interjeição, as ambições que a gente vai descumprimentar ele. Então, com todo esse cuidado, a gente descumprimenta o ambiente nas proporções que a gente se adequa a partir dessas algas que se interferem em nós, clonando a partir de fontes que permitem isso acontecer. Fontes, a gente tem várias fontes que permitem isso acontecer. A gente tem o sol, a água, o ar e o fogo, né? Essas são as fontes. Porém, da decomposição dessas fontes, a gente encontrou várias outras fontes. Isso aqui é um retrato de outras fontes. O cara tem uma fonte aqui que era para ele estar prestando atenção e ele está prestando atenção em outra coisa. O cara tinha... Cadê? Jovens com deficiência de atenção, jovens com déficit de audição. O cara tinha fonte, né, sonora para prestar atenção, mas não está conseguindo prestar atenção. Tá precisando de aparelho para poder escutar. O cara precisava de comer e não tá comendo, não tá tendo fome, né? Tá rejeitando comida, tá rejeitando fonte alimentar. Jovens com... E o cara tinha outras coisas para fazer, mas só quer comer, né? O camarada só quer comer. Tem várias outras fontes de energia e ele só quer essa. Isso tudo está acontecendo, né? E isso está desenvolvendo o clone por conta desses curtos aqui, ó, né? O curto de comer gera clone a partir das áreas que sofrem avassalação de reação química, de fonte química de alimento. Ou seja, olha o que acontece com ele. Faz clone para poder fazer a desacomodação dessa fonte, né? Porque desestressa, né? Você comer, você mastigar, gera energia, transdução de energia somática para uma região apenas, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não é difícil ver. Não é difícil ver, ó. Vou pegar minha amiga aqui, ó. Minha amiga
minha companheira aqui do dia de sábado. Tem um dente de milho aqui, ó, doce. Certo? E aí eu tô no meu estado natural, né? Só que eu pego água, ó, a panela, ó, água. Jogo água na panela lá dentro, né, no estômago. Jogo gás. Jogo comida, dentinho de milho doce. E jogo fogo. Todos os receptores químicos desse processo vão desmassagear um lóbulo apenas. E se eu faço isso um montão de vezes, esse lóbulo, os terminais sensitivos, bem finozinhos, bem químicozinhos, fininhos, vão queimar. Ou vão sofrer muita expansão, que vão chegar igual o balão, vão quase se romperem. Aí quando você cessar, o balão vai ficar cheio, mas logo ele vai perder no gás. E aí ele vai virar aquele balão meio murcho que a gente viu. Aí ele vai fazer a obrigação, ele vai falar assim, ó, aí você vai comer pouco. Só que como o balão sofreu expansão e tá grande, esse pouco que você comeu vai expandir o balão, só que não vai conseguir expandir todo, e ele vai ficar batendo e vai ficar te chamando a atenção, vai descurtar com você, vai falar assim, olha, a mustidez do balão que você não conseguiu, que você cresceu tanto, ó. Aqui, ó, balãozão. E aí agora passou o tempo, né? Aí ele ficou meio murcho. Aí você comeu um pouquinho de novo, né? Só que como que você não comeu tanto, e a murchidez ele vai ficar assim, ó, te estressando. Enquanto você não comer tanto, mais do que você comeu antes, a ponto de quase estourar, você não vai ficar desestressado, porque isso aqui vai te estressar. Você só vai conseguir vencer esse desestresse de comer menos do que comeu anteriormente, fazendo uma outra atividade que vai descurtar, vai discutir com esse balão frouxo, sabe? Isso é balança colinérgica. Isso é programação neuronal. Isso é entendimento da reflexão material na parte de pagar as contas imateriais que desvestem em camadas você a partir dos curtos em excesso que você faz, que é regencial. Nós somos uma orquestra e admitimos nos descomprimentos dessa orquestra uma regência que harmoniza-se pelo resultado do gostar de ser. E o sabor de gostar de ser descomprimenta com cada vez mais eficiência. O retrato de uma eficiência é o desvanecimento de qualquer defractação indisposta, né? Que diz indisposição para um comprimento. Isso é muito difícil atualmente por conta das estações midiáticas que fazem corrupções na parte biopsíquica, né? No comportamento das atividades que mineralizam a psique. A psique é isso aqui, ó. É o estado de descomportação de um ataque. Então quando você tá lá assim, ó, aí vem alguém e fala um negócio, olha a psique, ó. Psique. Por quê? Porque você pisca
tentando domar a onda que está chegando a partir da sua modulação orgânica, né? Então, você tá bem andando na rua, né? Aí a psique é isso aqui, ó. Vem um sol fortão, aí você... Até você conseguir domar essa força toda, é você abrindo a janela. Você vai lá e vai abrir a janela. Aí vem aquele sol fortão, você... Psique. Por quê? Porque você está trabalhando uma adequação, você está num processo de passagem. Você não está adaptado. E nesse processo de passagem é que ocorre a configuração. Então, dentro dessa psique existem receitas desses recitais de adaptação. Então, nesse momento assim que você está lá abrindo a janela, tá, muito sol. Se alguém fala alguma coisa deplorável, isso pode causar aflição no processo, ou seja, atraso no processo de adaptação. E esse atraso, ele se varia conforme o nome da elegância destacada. Por exemplo, se é nojo, você tá lá assim, abrindo a janela, aí você vê a onda assim, só que você vê uma coisa nojenta, né? Aí você meio que mastiga nojo, né? Aí você fica tipo assim, cortando nojo, né? Tipo, ai, a psique mais nojo. Nojo, psique, nojo, psique, nojo. Aí você meio que mastiga o nojo. Isso é programação psíquica, né? É utilizando a artificialização de contrações destacadas por conhecimento e usando elas nos desenreflexos que mastigam a gente, e desse mastigo descurtam a gente a partir de modulações de clonagem de cobre. E aí, descobrindo isso em nós, a gente fica superaquecido disso e acaba se destendendo e destemendo isso. O temer algo é dizer a si mesmo que não é capaz, quando é. E o psique, o receite psique, faz com que a gente se diz incapaz de cumprimentar. Porque eles fazem a gente mastigar nojo, vergonha. E isso meio que deixa a gente meio que num automatismo de reverberação descurtada, queimando sobre as cinzas, né, dessa psique. E aí você olha no espelho e aí aquele gás assim, aquela combustão assim, ó, dessa programação, né? Psique, nojo. Aí você olha assim, que nojo. É tipo isso, sabe? Quando não é nada nojento, né? O nojo é uma palavra que diz, se modula a partir de letras para poder destacar um processo que há um ser não tem uma adesão, não tem uma engrenada de controle, né? Um consenso, né? E aí a gente tem vários revólveres psíquicos que desatacam várias palavras que dizem piscos natais ou fundos de natais nas nossas rendas, né? Igual nata de leite mesmo, né? Que é ruim pra dedéu, só que tem gente que bota pra dentro, pra lá, faz bolo, essas coisas. E agora a gente vai ver como evitar esses descurtos, né? Como eu vinha falando com vocês, que o projeto da casa se baseia muito em nós mesmos, né, nesses descurtos. A gente sabe que na natureza, prevendo os acontecimentos que já aconteceram, nós temos os trovões, os raios, né? E a gente se conforta a partir
das recepções, das observações dos tempos, né? Sobre o nosso eixo de cognição. O nosso eixo de cognição, o que mais nos promove a configuração e valor de adaptação, é esse eixo aqui, ó, sobre essas duas barras de igualdade, que é a nossa casa. Esse eixo aqui vertical, que diz estar sobre paralelo, né, nesse plano, diz uma ponta ao ambiente, e esse ambiente desponta uma pressão X. Como é nessa pressão, as várias razões de expressão dessa pressão sobre vários efeitos climáticos pode levar ao choque dessa residência, ou de seres que vão para fora dessa residência. Nós temos vários dispositivos, né, para poder se proteger, né? Um deles é esse observador aqui, ó. Esse observador mostra a atividade dos ventos em cima desse eixo cognitivo, né? Você instala esse observador de vento e ele diz para nós, né? Ele detecta para nós como que tá as forças do vento, né? Como que tá a orientação, até mesmo para fechar as janelas, né? Essas coisas. Outra é o para-raio. O para-raio é um dispositivo que a gente coloca em cima desse eixo cognitivo, desapontando ao ambiente, ou seja, o telhado, para poder, quando um raio cair com pretensão de desapontar essa ponta sobre esse eixo cognitivo, esse raio ser domado, né? Procurar ser domado por esse chamado para-raio. Vamos ver aqui, ó. O que é para-raio? O que é para-raio? Comumente conhecido como para-raio, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas do tipo Franklin é uma haste de metal normalmente feita de cobre, alumínio, aço inoxidável ou aço galvanizado, destinada a dar proteção aos edifícios dirigindo as descargas elétricas atmosféricas, raios para o solo através de cabos de pequenas resistências elétricas e hastes de aterramento. Como o raio tende a atingir o ponto mais alto de uma área, o para-raios é instalado no topo do prédio. Perfeito, perfeito. Então olha só, você tem um sistema de labirinto que faz o raio sobre a pressão, né, atmosférica que vem e chega, né, para atacar esse desapontamento aqui desse eixo cognitivo, onde reside várias famílias. O que você faz? Você diz labirinto, você diz uma porta adequada para enigmatizar o raio, ou seja, você meio que balança a toalha vermelha para o touro, né? Então aqui você faz um perfume para o raio, para chamar a atenção do raio. Então aí, chamando a atenção do raio, ele vai vir por essa porta e essa porta vai conduzir esse raio para o solo. No solo, o raio ele não consegue propagar na terra, né? Então, como ele não consegue propagar, ele é apagado. Então, a para-raio é apagar o raio, cortando o raio. E aí, isso é um sistema inteligente
de prever acontecimentos futuros. E parece isso que a gente precisa fazer para não só para os nenéns, porque a gente sabe que os raios fazem discussões nos organismos e podem queimar ou enflorestar com camadas em excessos, né? Queimar ou faltar ou gerar excesso de camadas. E a mesma coisa nos potenciais de transdução sináptica, né? Transdução sináptica. A sináptica. Então, olha só. Se eu tenho vamos pegar sinapses. Sinapses são tecidos neurocognitivos onde propagam neurotransmissores, né? Ou propagam energia de uma forma mais íntima de descurto. Então, a própria sinapse, né? A própria sinapse que é conjuntos de neurônios trabalhando essas transduções de sinais, são para-raios. Entende? Então, para-raios está para a sinapse. E aí fica fácil de entender. Fácil de entender como que o raio se comporta. E se o raio, olha só, você está vendo esse curto aqui? Ele é um curto diferencial do que o seu corpo ele está imantado, né? O padrão do seu corpo é um. O seu corpo tem um padrão de descarga elétrica. Quando ele sai do padrão, ele está desconfigurando o padrão. Ou seja, qualquer regência de atividade superior em uma localização dessa rede neuronal é uma configuração. E aí nessas configurações, olha só o cobre, né, fazendo interjeição no metal para poder desconfigurar ele e reformar ele em uma outra forma. E aí de novo, olha só a sinapse, fazendo sobre o curto superior em uma região o desinformar dessa rede para ela se formar em uma outra rede e fazer uma interseção em uma outra conjunção mais adequada. E olha o bebê em crescimento e olha as suas interferências em si mesmo, né? Olha isso aqui, ó, cozinhando no fogão a lenha. Era isso que eu queria. E olha isso aqui, ó. Olha a sinapse. Olha o conjunto de sinapses sendo configurada pelo fogo para gerar uma configuração que vai ressentir uma camada de alimento, um curto. Então disso para isso, né? Para isso e para isso, né? Para isso e disso para isso. Cadê? Disso para isso e disso para isso aqui, ó. E aí a gente vai num ciclo, né? Esse é um ciclo bem bacana, né?
É bem isso, né, que eu queria falar sobre essa contração, porque muita gente rejeita, né, as coisas como elas são, a simplicidade das coisas. Mas, ah, via de regra, todos esses elementos eles são muito aportados, né? Respeitar eles é encontrar a razão para viver, né? A razão para viver que eu vejo que é mais segura não é a família, como as pessoas falam, é o respeito com as interjeições que essas coisas simples nos fazem. Por exemplo, o respirar, o escutar, o enxergar, o falar, o movimentar e o ver. E vocês estão vendo a onda aqui? Eu quero saber no comentário. Quero ver quero ver quem está conseguindo ver a onda, né? Se tem alguém vendo a onda que cumprimenta os meus dois braços fazendo essa interjeição. Quero aí que vocês comentem. E eu acho que era isso pro vídeo de hoje, para esse bate-papo. Foi muito interessante falar sobre o ar e não vai faltar momentos oportunos para falar disso, porque eu adoro falar disso. Lembrando que os balões dentro de você são essa rede neural, é a sua língua, é a sua tireoide. O balão é célula. Tudo que é célula é balão. E todo o conjunto de célula é balãozão. Ou seja, o balãozão é mais difícil ainda de cuidar, né? Porque para ele ficar bom, você tem que cuidar dos balãozinhos, né? E os balãozinhos, você lembra que eles são algas, né? Algazinhas. E sobre algazarrazinhas, elas formam amortecedorzinhos, e amortecedorzinhos às vezes em excesso fazem o desequilíbrio sensitivo, porque coloca muita camada demais, e às vezes faz desequilíbrio térmico, e aí causa muito estresse oxidativo, e aí causa disfunção metabólica, que é a falha na integra da fábrica, a falha no metabolismo, né, dos dados, né, dos fluidos que chegam para poder fazer, por exemplo, o baço. A gente tem o baço e a gente tem o fígado, e a gente tem o pâncreas, a gente tem o estômago, e todos esses órgãos têm tem as suas orientações, né? Por exemplo, eu achei aqui, ó, o baço. Se o baço sair, né, fizer muita camada, se estressar, ele vai ficar ele vai se tornar ele vai gerar esplenomegalia, né, que é um baço enorme, assim, sabe, que não dá conta, ele não sente nada, né, as coisas vão lá para ele fazer, mas ele não sente. Você, tipo assim, é como se a pessoa tivesse tanta camada, assim, que você encosta nela, ela fala assim: hã? Você encostou em mim? Né? E aí são os balões interiores, né?
E no organismo a gente tem vários desses balões. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até por isso a obediência é um azeite que queima, mas queima para poder dar luz, né? E então aceitar é bom porque aceitar gera luz. E aceitar que isso são as portas de entradas que fazem de você escolher melhor é importante. É o segredo de estar bem sobre qualquer programação, qualquer configuração, qualquer adequação de vida, qualquer conjunto habitacional que diz para você um eixo cognitivo de se estabelecer em órbita e cuidar de sua privacidade, dos seus preceitos para com essas sensações. Afinal, é isso que importa, né? E é isso que desimporta em você, porque se entrar ladrão nessas portas, eles vão desassaltar você. E é desassaltar, é desesquentar você em excesso a ponto de fazer você desencamadar regiões que estavam afinadas. E o desafinar revela desgosto, desinterjeição de vontade de viver. A gente vê, a gente sente, até para poder fazer as operações que a gente precisa fazer como intercessores de nós mesmos nessa realidade. Então a gente sabe que todo mundo passa por isso. Até anjo passa por isso, né? E aí não dá para correr, né? E para entender a gente tem que passar por isso mesmo, né? Mas é claro que se a gente conversa sobre isso, fala sobre isso, fica mais fácil declarar isso como uma verdade, né? E não gerar resistências para descontentar essa ordenatória, né, de conselho de obediência. Afinal, os registros estão aí, porque nós somos detectores dessa regência. E se a gente desdetecta essa regência, a gente espelha a relação que elas fazem em nós. Desse desespero a gente se orienta, né? Então é isso, né? O conselho é se oriente por si mesmo e pelas verdades que o seu fala com você, né? O seu eu fala com você, né? Por que o seu eu fala com você? Porque nessa de cumprimentar os outros, às vezes a gente acaba perdendo o nosso eu e o eu do outro ganha do nosso eu. E aí a vitória do eu que ganha da gente fica se tornando o vetor de fazer a gente ver a vida. Quando o nosso vetor devia de estar trabalhando para ganhar, porque nosso eu de vetor que se sente gostoso, saboroso, é o que importa para nos orientar. Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço a todos e